E aí, pessoal, tudo bem? Eu conheço um monte de gente que odeia o Bolsonaro mais do que o Lula e conheço um monte de gente que odeia o Lula mais que o Bolsonaro, mas eu conheço pouca gente que odeia os dois em mesma medida porque eles fazem exatamente a mesma coisa de jeitos diferentes. Um com uma skin, uma pele de amor, e o outro com uma skin, uma pele de ódio. Os dois usam exatamente as mesmas técnicas de engajamento. Eles pautam o debate e falam atrocidades que vão deixar a população brigando, dizendo que não foi bem isso que ele quis dizer, e outra metade dizendo que isso só prova o quanto ele é um mal. E nisso a gente não sabe o que o Alckmin está fazendo enquanto o Lula está viajando. E tudo bem, eu não acho que eu vou conseguir mudar o país. Mas vocês separaram que aquela fala dos videogames, eles são um absurdo, que só causam violência, e as pessoas com transtorno de parafuso são só bombas de fumaça que deixam as pessoas brigando e alheias ao debate público? Esse é o nosso país e ele não vai mudar tão cedo. Porque ele requer a educação de grande parte da população, coisa que a gente não está preocupado em fazer. Vocês me mandaram esse, esse artigo aqui sobre o Lula ter falado coisas que supostamente machucam as pessoas de transtorno mental e parece aquelas pessoas pedindo desculpa pública na internet. Olha, gente, quem me conhece sabe, viu? Quem me conhece sabe que e não assim. Eu odeio Lula por ser fantoche da elite, por beneficiar o povo só como efeito colateral das benesses que ele dá para os mais ricos do país. Só que quando vocês me perguntam sobre o desrespeito e a dor que causa um transtorno mental, dizer que o transtornado mental ele tem um parafuso a menos é o menor dos problemas. Vocês estão falando com um cara que cuida de uma esquizofrênica, que educa uma autista e que escolheu casar com uma pessoa que tem TDAH. Então vamos lá, TDAH é o menor dos problemas, esquizofrenia e autismo não é mole não. Quando vocês me perguntam o que pode ser feito para curar a dor dos transtornados mentais, quero que vocês olhem para isso aqui. Um cara, eu não vou rodar o vídeo porque ele é muito pesado. O cara tava deitado nos trilhos e quando os policiais se aproximam, ele do nada levanta, sai daqui e ele é capturado pelo guarda, derrubado no chão. Ele começa a ser agredido. Um estranho, ele se aproxima, ele tenta impedir os seguranças de baterem e ele apanha junto. É engraçado que os guardas eles são tão mal preparados que você vê que os caras não manjam de judô, de jiu-jitsu, os caras não sabem mobilizar. E eles estão descontando todo o estresse da vida dele e dando porrada nos dois aqui. Poderiam facilmente enroscar na escada rolante e causar prejuízos muito maiores. Não, essa escada tá subindo, então tá de boa. Mas o que eu vi aqui é de uma barbaridade, uma tristeza muito grande. Nada que não aconteça todos os dias, é só você olhar prestando atenção. Você já decidiu comprar um carro de determinado modelo e de determinada cor, você já reparou como você só consegue encontrar aquele tipo de carro, aquele exato modelo na rua o tempo todo, em todo lugar? Se você começar a buscar transtornados mentais apanhando na rua, você vai ver inúmeros, mas inúmeros casos. E aí quando você vai para os comentários, é isso aqui. Não apoia esse tipo de coisa, mas mereceu. Desculpa expor as pessoas aí. Foi invadir pra fazer graça, não tinha que fazer, aí tem que apanhar mesmo. E aí você vê as pessoas dizendo, agridem homem, não podia colocar prendem vagabundo. Tá todo mundo atrasado, todo mundo precisando chegar em casa, morar em São Paulo. É pior do que ser condenado a viver no inferno se você depende de transporte público e se você mora longe da capital e trabalha no centro. Mas o que você vê aqui foi pouco, apanhou pouco, foi fazendo gracinha no metrô. Por quê? Porque todas as pessoas elas olham para as outras pessoas como se o cérebro delas fosse um reflexo do seu próprio cérebro. Então, se para mim é normal entender que eu não posso entrar no trilho, então para todo mundo tem que ser normal que eu não posso, que não pode entrar no trilho. Então, se o cara entra, tem que deixar o trem atropelar o cara. E não é assim, porque as pessoas elas têm cérebros de composições diferentes. Do mesmo jeito que existem pessoas altas e baixas, existem pessoas com transtorno. E algumas coisas é complicado chamar de transtorno, não pelo preconceito
da palavra transtorno e o tom pejorativo que ele tem. É porque dá a impressão que a pessoa tá com um negócio passageiro que se ela tomar um remédio passa, se ela tomar água passa. E não, isso é uma condição. A pessoa nasce de um determinado jeito e vai ser de determinado jeito pro resto da vida. E as pessoas elas brigam por uma selvageria aqui sem tamanho. Tem gente de bom senso dizendo que os guardas eles se excedem e que eles deveriam ser melhor treinados e que eles não deveriam bater desse jeito, tem. Só que elas são pouquíssimas perto da massa que grita que quem faz uma coisa que pessoas normais não fazem tem que ser punido. E o que a gente tem aí na rua é um monte de transtornado para ser identificado. Se tem um cara desse aqui e esses policiais falam, gente, pega leve com esse cara aí porque ele tem um o quê? Um desequilíbrio de parafuso e manda esse cara para um CAPS que está preparado para lidar com pessoas com a condição dele, cara, você pode chamar esse parafuso do que você quiser. Eu só quero que os transtornados eles sejam identificados e que eles não recebam todo o ódio acumulado nas pessoas da vida miserável que elas vivem todos os dias. Para mim já estava bom.